Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast do Arsenal de Portugal. Estamos em direto no YouTube. O Arsenal acabou de vencer o Ludogorets por 6-0. Ozil, homem de jogo, hat-trick. André Mestre, satisfeito com o resultado, satisfeito com a exibição? Havia mais alguma coisa a esperar deste jogo? Não, completamente satisfeito pelo resultado e foi uma exibição muito boa, apesar de ali no início do jogo o Ludogorets ter tentado provocar-nos ali algumas dificuldades, teve algumas ocasiões de golo, mas não conseguiram marcar e nós conseguimos um golo muito cedo e a partir daí o jogo foi nosso. Controlámos o jogo, controlámos o ritmo, criámos muitas oportunidades, acho que ainda podíamos ter marcado muito mais que 6 golos, mas 6 golos é suficiente, marcámos mais que o PSG. Estamos em primeiro do grupo e era tudo o que queríamos, era os 3 pontos e estar numa posição de vantagem para com o PSG. Relativamente ao 11 inicial, Lucas Pérez no banco, Cazorla não descansou. É difícil criticar Wenger depois de um resultado destes, mas não achas que foi um risco se calhar desnecessário por parte do treinador francês? O que estás a falar de colocar o Ozil, o Alexis em campo, o Santi Cazorla? Estou a falar mais de, neste caso, jogar com o Alexis na frente, em vez talvez de Lucas, quando temos em conta que o Alexis na semana passada já chegou tarde da seleção do Chile e fez quase o jogo todo contra o Swansea e agora voltou a ser titular. E falo também de Cazorla, que tem jogado praticamente os jogos todos esta época e pronto, se calhar também convém descansar e pagámos se calhar a fatura disso quando ele saiu agora aparentemente lesionado no tornozelo. Não achas que foi um risco grande de Wenger em lançar os dois jogadores, pelo menos estes dois jogadores neste jogo? Eu acho que possivelmente as alterações já deviam estar programadas de antemão. Eu acho que o Cazorla e o Alexis já deviam estar programados quando o jogo estivesse aparentemente controlado, que eles em princípio iriam sair por volta dos 60 minutos os dois. Eu acho que não terá sido um risco porque acho que seria um jogo que, apesar de pensarmos que iria ser fácil, era um jogo muito importante e eram 3 pontos que tínhamos de ter e que gostávamos de ganhar o jogo pela maior vantagem possível. Por isso não sei se foi um risco, se calhar agora com a possível lesão do Cazorla foi um risco, mas acho que tínhamos que entrar com uma equipa forte. Tivemos aquelas mudanças no Gibbs, o Chamberlain e o Ospina, mas são mudanças que também nós estávamos à espera. Mas sim, talvez seja um risco, mas acho que tínhamos que ir com uma equipa forte para este jogo e eu concordo plenamente com o line-up do Wenger. André Taborda, bem-vindo novamente. Relativamente a este jogo, ficaste satisfeito? Acho que é difícil perguntar se alguma coisa não te agradou quando se vence por 6-0. E relativamente àquelas questões que eu fiz ao André acerca principalmente do Cazorla começar de início e do Lucas começar no banco, talvez, quando devesse ter começado no lugar do Alexis. Concordas, não concordas? É sim, acho que foi uma vitória extremamente boa. Não estava à espera sequer de tantos golos. Pensava que ia ser uma vitória por 2-3-0, depois daqueles sustos ao início, ainda pensei que fosse talvez 3-1, 2-1, mas foi um bom jogo, a equipa teve fluida. Quanto a entrar o Santi em vez do Lucas, talvez um pouco risco, mas acho que também o Wenger não queria fazer assim algo desnecessário, ou então queria controlar o jogo. Foi o que aconteceu, o Santi ajudou a controlar o jogo. Depois, quando entrou o Lucas pela substituição, entrou e fez 2 passos para 2 golos. Acho que também foi muito bom. Por acaso estava à espera que ele entrasse de início, mas também não acredito que a lesão do Santi não seja nada de especial, por isso. No fim de tudo, foi um bom resultado e foi uma boa substituição também. Lucas Pérez fez 2 boas intervenções e tive pena dele marcar um. Muito bem. Melhor em campo. Acho que neste caso será óbvio para toda a gente, mas o Ozil concorda? Sim, eu concordo. Podes falar desde... Eu digo então, claro que sim, o Mesut, se calhar aos 70 minutos seria o Alexis o melhor em campo, pelo jogo que fez para a equipa e pelo excelente gol, mas depois o Ozil roubou completamente o show e é o homem do jogo, sem dúvida.
tanto pelas assistências como pelos 3 golos, que foram 3 golos de grande qualidade. Concordas? Sim, sim, concordo, era o que eu ia para dizer, que o Ozil foi mesmo um homem do jogo contra os golos, embora Sanchez tenha também sido um jogador muito bom, eu estava quase a colocá-los lado a lado no homem do jogo. O melhor gol para mim vai para o Sanchez, no primeiro, mas com os 3 golos do Ozil, acho que ele merece ser o homem do jogo. Uhum. Relativamente àquilo que vimos na primeira parte, e tivemos ali uma ou duas situações de perigo por parte do Ludogorets, não acham que a equipa estava um bocado despreocupada defensivamente, principalmente tendo em conta que no fim de semana passado, frente ao Swansea, erros defensivos iam colocando em causa a vitória? Não acham que a equipa entrou demasiado despreocupada com a defesa? André Mestre? Não sei, porque temos de considerar que o Ludogorets não será uma equipa tão fraca quanto isso, sendo, apesar de estar num campeonato que é muito inferior ao onde nós estamos, mas é o campeão búlgaro já há 5 épocas, se não me engano, e tem ali jogadores na frente brasileiros que conseguem criar às vezes lances de perigo, como criaram. Não achei que tivesse, se calhar entramos um bocado nervosos, porque não estávamos à espera que o Ludogorets também viesse tão rápido para cima de nós. O Ludogorets também iniciou bem o jogo. Estas equipas, se conseguirem, quando jogam contra equipas mais fortes, se conseguirem marcar nos primeiros 15 minutos, podem transtornar um pouco o adversário e a queda de confiança, e depois, se a bola não entra, pode se tornar um problema, mas não conseguiram marcar e a partir daí dominámos o jogo. Mas não creio que a nossa defesa tenha entrado talvez um pouco de nervosismo no início, mas acho que rapidamente assumiram as suas posições, como tinham assumido nos jogos anteriores, não com o Swansea, mas nos outros antigos. O Gibbs esteve bem, os 2 laterais estiveram bem, e os 2 centrais, talvez permitiram aquelas 2 oportunidades do Ludogorets, mas a partir daí acho que controlámos muito bem o jogo e a nossa defesa esteve impecável. Uhum. Vocês veem, André Taborda, o Lucas começa a mostrar sinais positivos. Ele já no jogo com o Nottingham Forest havia marcado 2 golos e penso que foi a última vez até que ele jogou. Havia marcado 2 golos, feito uma assistência para o Ox. Hoje entrou, faz 2 assistências para o Ozil, quase que descomplicou a segunda parte, se houvesse alguma coisa para complicar. Mas achas que o Lucas começa a mostrar sinais positivos, não tanto como finalizador, mas como se calhar um trabalho do Ozil, encontrar os colegas, abrir espaços? Notou-se bem quando ele entrou que os 2 passos que ele fez foram muito bons para o Ozil. Como finalizador, o Ozil penso que ainda tentou devolver-lhe o favor e ele não conseguiu encontrar bem a bola. Mas eu acho que ele está a ter bastantes pontos positivos, talvez não tanto como finalizador como disseste, mas mais talvez a fazer aquele trabalho do Ozil, a fazer passos, que eu acho que foram passos muito bons até. E até fez boa corrida com a bola e tudo. Mas acho que ele, para mim, já está a começar a ficar pronto para ser titular num próximo jogo da Premier, para ver se faz a diferença como goleador. E o que é que achas que falta para ele ser titular, para ele ganhar o lugar no 11? Sim, já não digo que é pela língua, porque temos vários jogadores no plantel que falam espanhol e tudo. Talvez ele teve lesionado um pouco, como falámos há uns tempos atrás. Eu penso que ele também já está a começar a ficar habituado à equipa e à forma de jogar do Wenger. Eu acho que agora é mesmo uma oportunidade que lhe falta, só de começar. Acho que o Wenger já lhe pode dar a oportunidade. Não me parece que falte mais alguma coisa para ele poder mostrar que pode ser titular no próximo jogo. Muito bem. Não sei se vocês têm mais alguma coisa a falar deste jogo, se querem salientar mais alguma coisa, André Mestre.
Se calhar falar um pouco do excelente gol do Walcott, uma grande finalização, já não estávamos habituados a um gol deste do Walcott, de fora da área, muito bom, a mostrar que é para continuar a forma, e se calhar realçar um pouco, por causa do assunto que falámos no último podcast sobre o Chamberlain, realçar que ele teve um jogo bastante bem conseguido. Sim. Acho que ele tirou um pouco o olhar do chão e tentou contribuir mais para a equipa do que para ele, apesar de ter feito até um bom gol, uma boa finalização, apesar de ser um gol relativamente fácil, ele conseguiu meter a bola lá dentro. E de resto, realçar que o Xhaka continuou no banco, certo? E entrou o El Neni. Mas o Xhaka foi aquilo que nós falámos no último podcast. O cartão vermelho e o erro que deu o primeiro gol do Swansea, provavelmente tiraram-lhe. Sim, o lugar nos próximos jogos, aí pode-se jogar nos próximos jogos. Em relação ao que o André estava a dizer, o Lucas, sim, parece-me que será um jogador que pode contribuir para a equipa num futuro mais próximo, mas será muito complicado ele entrar na equipa se o Walcott continuar desta maneira. O Ayobi também continua a mostrar que é material para o 11 titular, e se o Alexis continuar na frente, as oportunidades do Lucas virão talvez aos 70 minutos, ele continuar a entrar bem, e pode ser que se houver uma lesão ou em alguns jogos que alteremos um pouco o sistema de jogo, o Alexis vá um bocado para a esquerda, talvez o Lucas vá para a frente, mas também ainda não sabemos como é que será com o Giroud, ainda não sabemos, mas por enquanto, como estamos a jogar, acho que estamos bem e temos soluções no banco que podem sempre entrar e mudar um pouco o jogo se o jogo estiver difícil. André Taborda, como é que podemos justificar estas variações de qualidade do Walcott? Ora faz períodos muito bons, períodos muito maus. Como é que podemos justificar? Como é que isto é justificável num jogador como o Walcott? Como é que ele consegue ter discrepâncias tão grandes como tem atualmente? Se ele fosse um jogador que tivesse 20, 21 anos, ainda poderia ser justificável, mas eu acho que nesta altura já não é justificável. Ele esta época está a fazer algo que já nos habituou também algumas vezes anteriormente, que jogos espetaculares, passes, golos, mas depois há aquela quebra, às vezes a meio da temporada, lesões. Ele também foi bastante fustigado por lesões, mas eu não consigo às vezes encontrar uma resposta para essa quebra de finalização, essa quebra às vezes parece mais uma quebra mental do que física, porque ele tem as qualidades e o Arsenal já apostou nele, está sempre a apostar nele, o Wenger. Acho que agora o Wenger até ontem veio dizer que o Walcott nunca teve para venda. Isso mostra a confiança que ele tem nele. Só que... esse artigo, nós lançámos esse artigo hoje de manhã, por volta de meio-dia, penso eu. Esse artigo saiu no nosso blog. O Wenger nunca pensou vender sequer o Walcott, apesar do muito se ter falado do West Ham no verão passado. Sim. Mas continua. Não, era só isso, que por vezes não há como quantificar ou qualificar a falta, por vezes parece de empenho que ele tem nos jogos. Acho que começa muito bem, depois há uma altura que se perde. Talvez um pouco o que está a acontecer agora ao Ox, embora neste jogo esteve bem. Não consigo dar-te uma resposta, porque também não consigo às vezes sentir ou perceber o que é que se passa com ele. Muito bem. Relativamente a estas, não sei se vocês têm mais alguma coisa a falar da Champions, deste jogo, propriamente do Arsenal ou não? Não, por mim não, acho que não. Foi um jogo calmo que já passou e venho para assim. Tirando o resultado, foi um jogo sem grande história. No outro jogo do grupo, o PSG ganhou 3-0 ao Basileia, para quem ainda não teve hipótese de ver. Isso permite que o Arsenal passe para primeiro do grupo, com os mesmos pontos do PSG. Tem ambos 7 pontos agora. A diferença faz pelos golos.
Os golos do PSG foram marcados por Di Maria aos 40, por Lucas Moura aos 62 e Cavani de penalti aos 93. Assim, o nosso grupo temos Arsenal em primeiro com 7 pontos, segundo PSG com 7 pontos, terceiro Ludogorets 1 ponto e quarto Basileia com 1 ponto. Também a diferença do Ludogorets para o Basel baseia-se nos golos sofridos. Desta jornada da Champions, dos jogos de ontem e dos jogos de hoje, há alguma coisa que vocês, algum resultado que vocês queiram destacar, André Mestre? Se calhar o resultado que era importante para nós, o PSG, que conseguiu os 3-0, um resultado bastante bom para eles contra o Basileia, o que lhes permite continuar no nosso encalço e o que é certo é que esta luta em princípio será até a última jornada para ver quem é que fica com o top spot do grupo. Em termos de outros jogos, a vitória do Barcelona de 4-0 sobre o City, esperava mais do City. O Cláudio Bravo não viu o jogo, o Cláudio Bravo acabou por ser expulso e talvez isso tenha influenciado bastante o resultado, mas esperava mais de uma equipa pelo Guardiola, porque pensei que se havia alguém que conseguia parar este Barcelona com alguma relativa facilidade seria o Guardiola, mas não foi isso que aconteceu. O meu resultado do Benfica fora, por 2-0, e depois se calhar o Leicester que continua a ganhar, apesar de estar a fazer uma liga algo medíocre quando comparado com a época passada, e continua sem sofrer golos na Champions, o que é bastante bom, porque as equipas do grupo dele não são assim tão fáceis quanto isso, mas de resto não acho que haja assim nada mais a declarar. André Taborda, algum jogo dos jogos desta jornada europeia que te tenha saltado à vista? Tal como o mestre falou, a derrota do City por 4. Acho que também não estava à espera que fossem importantes, embora o Cláudio Bravo tenha sido expulso, mas mesmo assim estava à espera de um jogo um pouco mais equilibrado. O empate do Tottenham contra o Bayer Leverkusen, acho que também merece ser destacado. Um empate, talvez venha a acontecer aquilo que tínhamos falado há uns podcasts atrás, eles começarem a decrescer. Mas está mais que na hora. Esperemos que sim, não é? O jogo contra o Leverkusen, eles não foram superiores, aliás eles só tiveram uma ou duas oportunidades contra umas 5 ou 6 do Leverkusen, por isso o jogo também não foi grande coisa para eles. De resto dos outros, só destacar mas por um jogador que eu queria que fosse para o Arsenal na época, que é o Lyon Juventus. O Lacazette, embora tenha estado lesionado, falhou o penalti que podia ter dado a vitória ao Lyon, ou pelo menos dado a começar a vitória ao Lyon, e que também não tem feito o que fez a época passada no Lyon. Pronto. De resto, de Champions, também destacar a vitória do Benfica, que foi importante. Não estranharam a derrota? Eu agora estou aqui a ver na Sport TV à minha frente. Não estranharam a derrota do Nápoles com o Besiktas? Vocês pensaram que o Nápoles perdesse com o Besiktas em casa, principalmente depois daquele jogo que fez contra o Benfica? Por acaso nem tinha visto esse resultado. Eu não tenho seguido o Besiktas na Liga Turca. Estou aqui a ver que foi o Aboubakar que marcou 2 gols até, que é estranho. Porque ele no Porto não era assim tão bom como tinha sido outros avançados do Porto, o Jackson ou o Falcão. E estiveram a perder o Nápoles, pelos vistos, pelo menos por 2 vezes. Esteve a perder, ainda assim perdeu. Não sei, não consigo dar-te assim uma resposta muito, muito boa, porque o Besiktas, pelos vistos, tem sido assim, tombas gigantes, pelo menos agora com o Nápoles, não estava à espera que ele perdesse isso, não. É que a brincar, não tem nenhuma derrota agora, ainda na fase de grupos, tem 2 empates e uma vitória, não é? Eles têm 5 pontos, exatamente, têm os 2 primeiros empates e agora a vitória no terreno do Nápoles. Relativamente a
à Liga dos Campeões, acho que não esperava, neste caso a minha opinião, não esperava tantos golos do Arsenal para começar. Pensei que fosse uma vitória tranquila, mas não por números tão elevados. Sinceramente, do City, estava a contar que perdesse o jogo, mas lá está, também não pensei que perdesse 4-0. Estou agora aqui a ver os golos do Messi. Não pensava que perdesse por tantos golos. Também, se calhar a expulsão do guarda-redes também ajudou. E relativamente ao PSG, sempre pensei que este pudesse ser um bom jogo para o Basileia ajudar o Arsenal, porque o Arsenal ia jogar contra o Ludogorets, à partida ia ganhar. Seria uma boa oportunidade para o Basileia descolar do Ludogorets, para pelo menos lutar pela Liga Europa. E sempre pensei que eles eventualmente conseguissem sacar o empate a Paris. Não conseguiram, ok. Paciência. Assim sendo, vamos passar, se quiserem, não sei se têm mais alguma coisa a dizer, mas se quiserem podemos passar agora para a antevisão do fim de semana. Não sei, vocês têm mais alguma coisa a dizer? Por mim está tudo dito. Okay. Em termos de Champions. Sim, relativamente à Champions, acho que já passou bem aos próximos. Muito bem. Então, Premier League. O Arsenal recebe sábado às 3 da tarde o Middlesbrough no Emirates, mais um jogo em casa, é o terceiro jogo seguido em casa, depois Swansea, Ludogorets, Middlesbrough, exatamente. Terceiro jogo seguido em casa, sábado às 3 da tarde com o Middlesbrough. André Mestre, o que é que esperas deste jogo? Achas que será mais uma vitória? Sim, em princípio será mais uma vitória para juntar as que estamos a conseguir agora seguidas, para continuar o bom rumo. O Middlesbrough vem de uma derrota em casa com o Watford. O Watford também é uma equipa que joga muito bem e que nos criou algumas dificuldades. Vão estar órfãos do Chambers, que em princípio não pode jogar contra nós, o que já é muito mau para eles. Sim, o Chambers não joga. O Chambers não joga. E tem alguns bons jogadores que nos podem talvez criar algumas dificuldades, mas com a nossa forma acho que vamos conseguir anular os jogadores da frente deles, que são os jogadores mais importantes, como o Negredo, o Downing, o Gaston, o Stuani. Acho que vamos conseguir anular esses jogadores, até porque a nossa defesa está em boa forma. Estou curioso para saber se o Monreal volta ao plantel, porque o Gibbs mostrou estar em boas condições e quando tem entrado tem jogado bem, e o Monreal não tem sido o caso, está um bocadinho em baixo de forma nos últimos jogos. Estou curioso para ver isso, mas em princípio eu acho que será a mesma equipa que jogou contra o Swansea. Achas que a má exibição do Monreal contra o Swansea não foi dos melhores, claramente ele não foi dos melhores. Achas que lhe poderá custar se calhar o jogo no próximo jogo? O lugar no próximo jogo? Pode-lhe custar talvez, porque o Gibbs quando tem entrado tem jogado bem, e agora com este jogo a titular demonstrou que está em boa forma. E o Monreal nos últimos jogos não tem sido o Monreal da temporada passada, tem cometido alguns erros e não parece estar muito confiante, principalmente nos confrontos 1 para 1, e tem permitido muitos cruzamentos. Talvez a culpa não seja toda dele, porque às vezes a cobertura naquele corredor não é a melhor, mas talvez o Gibbs, o Wenger gostasse de ver o que é que o Gibbs podia fazer num jogo com maior dificuldade. Sabemos que ele tem qualidade, em boa forma, é um jogador de seleção inglesa, e eu por mim gostava de ver o Gibbs de volta ao 11 titular e ver se ele consegue ser superior ao Monreal e se consegue ter se nos consegue dar outras valias em termos de ataque e uma cobertura defensiva superior à que o Monreal nos oferece. André Taborda, qual é a tua previsão para o jogo do Arsenal com o Middlesbrough, e concordas com o André Mestre relativamente nesta situação entre Monreal e Gibbs? Quanto à previsão, acho que vai ser um jogo que temos que ganhar, que acho que vamos ganhar. O Boro acho que também está nos últimos lugares da tabela,
Acho que ainda só ganha uma vez. Embora isso não queira dizer nada, por vezes eles têm jogadores como o Negredo, o Traoré, têm um bom guarda-redes, o Valdez, por isso às vezes também temos de ter cuidado, porque um deslize de concentração e basta marcar um gol e ficamos sem os pontos necessários. Contra o Gibbs e o Monreal, acho que o mestre tem razão. Também gostava de ver novamente o Gibbs. O Monreal não tem estado também aquilo que nos habituou, e acho que o Gibbs pode ser uma boa aposta para começar a ser ele o principal e o Monreal o substituto. Estavas a falar do Middlesbrough. O Middlesbrough está em 17º, com 6 pontos, os mesmos pontos do Stoke, que está em 18º, que é o primeiro lugar abaixo da linha d'água. Em 8 jogos tem 1 vitória, 3 empates e 4 derrotas, 7 golos marcados, 11 sofridos. André Mestre, que prognóstico tens para este jogo? Consegues dar um prognóstico para este jogo? Talvez um 2-0. Acredito num 2-0 com um gol de Alexis e outro de... Só? Bem bom. Gastámos 6 hoje. Também não pode ser sempre lá para cima. Não, um 2-0 já seria bastante bom. O Middlesbrough é uma equipa que está claramente em underperformance, porque gastou bastante dinheiro e comprou bons jogadores, só que ainda não teve aquele clique. Se calhar falta-lhes uma vitória, mas não acredito que seja a vitória que seja contra nós. Estamos num estado de graça. O Ozil está a jogar muito, o Alexis também nota-se que está com grande vontade, todos os jogadores estão a jogar bem, por isso não há outro, um 2-0 com um gol de Alex, outro de Cazorla, e acho que é suficiente, sem sofrer golos novamente, que é para continuar esta senda positiva defensiva, esquecer um bocado o jogo do Swansea e continuar em frente. Temos jogos mais difíceis, mas temos que ganhar estes que são teoricamente mais fáceis. André Taborda, tens uma previsão para este jogo, Middlesbrough? Vou dar mais um gol que o mestre, vou dizer 3-0. Embora eles tenham bons jogadores, eu acho que o Negredo é um bom jogador e o Valdez também é um bom guarda-redes. Mas acho que a performance que os nossos jogadores estão a ter tem sido muito alta, e acho que Alexis, Walcott e Ozil na frente fazem muitos estragos muito rapidamente. Por isso vou apostar num Sanchez, um do Walcott e outro do Ozil. Eu também vou para o 3-0. Acho que será o melhor resultado. André Taborda, o mestre já disse que provavelmente o 11 não iria variar muito daquele que foi com o Swansea. Qual é a tua opinião? Achas que será o mesmo 11 que derrotou os galeses? Sim, eu acho que Wenger não vai assim mexer muito. Ele não tem feito assim alterações loucas, também conhecido pelas fazer, mas acho que não vai mudar muito. Sabemos que a partida Xhaka não jogará, não é? Pelo menos Xhaka vai jogar, será Coquelin no seu lugar. Também é bom. Na época passada, Coquelin esteve num nível muito, muito bom, e acho que também é bom para ele começar. Talvez seja a mesma equipa, tirando o Xhaka, mas talvez uma substituição ou outra. Gostava de ver Pérez talvez a entrar aos 50, 60 minutos da segunda parte, se estivermos a ganhar, para ver se ele ganhava mais uns minutos na Premier e desculpa. Este seria um jogo em que não arriscarias Lucas Pérez de início? Não, talvez só na segunda parte, embora eu tenha gostado do que vi hoje. Talvez apostaria. Eu acho que Wenger vai pôr novamente Alexis à frente e o Walcott, Ozil, talvez a Iwobi atrás dele. Não sei se Lucas Pérez entraria logo no início. Eu, para mim, gostaria de o ver logo aos 60 minutos, embora Alexis não fique contente com as substituições, mas acho que nenhum jogador fica.
mas se estivermos a ganhar, penso que era uma boa hipótese para ele entrar logo no início da segunda parte. Uhum. André Mestre, concordas com o Taborda? Achas que Lucas Pérez ainda não está, se calhar, ao nível exigido para não estar naquele nível? Há uma diferença entre Alexis e Lucas Pérez que faz com que o espanhol ainda fique no banco, tenha que começar no banco, não tenha hipóteses de começar de início na Premier League. Sim, eu já tinha dito antes isso. Sim, concordo com o que o André disse. Porque para o Lucas jogar, isso iria fazer com que o Alexis tivesse que derivar para a esquerda, mas neste momento temos lá o Ayobi, que tem feito excelentes jogos, ou derivar para a direita, e temos lá o Alcott, que tem feito excelentes jogos também, e está na sua melhor forma desde há muitos anos. Por isso, neste momento, para mim não faz sentido mudar a equipa, até porque a equipa está a ganhar e está a jogar bem. Ainda não temos tido ali nenhum bloqueio ofensivo, estamos a marcar sempre golos em todos os jogos. Por isso temos que continuar com a mesma frente atacante. Agora sim, também gostava de ver o Lucas entrar na Liga, não jogar apenas nos jogos da Taça e na Champions. Gostava de ver a Liga, frente a defesas fortes, que lhe vão criar algum problemas, e ver como é que ele conseguia impor o seu jogo na frente de defesas com outro poderio defensivo e com uma maior qualidade. Mas sim, neste jogo não arriscaria meter o Lucas de início. Uhum. Equipa que ganha não se mexe, normalmente é isso que se diz, não é? Exato. Muito bem. Relativamente ainda à jornada da Premier League, teremos aqui alguns jogos interessantes. Teremos aqui logo o primeiro jogo, ao meio-dia e meio, um Bournemouth-Tottenham. Acredito que seja um jogo em que o Tottenham poderá ter bastantes dificuldades, principalmente porque temos um Bournemouth que vem motivado do último jogo, enfiaram 6 na boca. Temos aqui mais o quê? Temos aqui depois no sábado, no domingo, mais 2 jogos complicados aqui para as equipas de topo. O City recebe o Southampton. O Southampton, esta época, está um pouco abaixo daquilo que nos tem habituado nos últimos tempos, a nível exibicional, mas criam sempre dificuldades, e nós somos prova disso, das dificuldades que tivemos em trazer os 3 pontos do Emirates. Foi o gol do Cazorla, praticamente no fim, é que deu a vitória. E depois temos ainda, às 4 da tarde, o jogo, se calhar, grande da jornada, o Chelsea-Manchester United. André Taborda, que visão tens para esta jornada 9 da Premier League? Penso que, como foi referido, o jogo grande será mesmo o Chelsea contra o United, mas isso é só no domingo. Daqueles que falaste, acho que tens razão. O Bournemouth pode criar muitas dificuldades ao Tottenham. Não seria algo irrisório se ele ganhasse ou empatasse contra o Tottenham. Que ganhe. Sim, eu também digo que ganhe. Não seria algo que me deixaria perplexo, até porque os últimos jogos, pelo menos o último jogo que ele fez, Bournemouth, esteve muito bem. Não sei se não tem seguido e se o Wilshere tem jogado ou não. Tem. Pronto, é bom, pelo menos espero que ele também recupere a forma. Eu penso que o Wilshere até fez assistências para golo. Sim, não marcou, mas acho que fez uma assistência, talvez. Sei que fez 1 ou 2 assistências para golo no jogo pool. Que ele continue e que deixe de ser wheelchair para ser wheelchair. Depois no domingo, Chelsea contra o Manchester United. Embora seja 2 nomes grandes, sinceramente não prevejo um grande espetáculo. Pelo menos do último jogo de United foi uma miséria contra o Liverpool. E o Chelsea também não... Diz. Não, ia só dizer que fiquei muito desapontado do jogo entre o Liverpool e o Chelsea. E o United. Estava à espera de muito mais, e acho que foi... Só tenho a dizer De Gea, mais nada. Acho que foi salvador. O Chelsea é capaz de ter um bocadinho a vantagem. Nos últimos jogos ganhou 3-0, penso eu. Acho que talvez tenha um bocadinho de vantagem, joga em casa,
mas Mourinho contra o Chelsea ainda também pode nos... Não, ele não vai tremer. Ele não vai tremer. Eu acho que os adeptos até do Chelsea poderão estar com um pouco de receio e mesmo o Conte, porque a equipa, embora tenha mudado e ele tenha feito algumas contratações, alguns jogadores até podem estar motivados a jogar contra o Mourinho, talvez Hazard e Diego Costa, mas mesmo assim o psicológico de Mourinho às vezes faz a diferença toda. E agora eles vão jogar amanhã na Liga Europa, por isso a partir de sexta e sábado os Mind Games vão começar e acho que isso também é uma parte principal do jogo do United. Por isso são dois nomes grandes, mas não prevejo um grande jogo. É a minha opção. André Mestre, qual é a tua previsão para esta jornada da Premier League? Acho, além da nossa vitória, também concordo com vocês que o Bournemouth vai criar bastantes dificuldades ao Tottenham. Vai ser se calhar um jogo muito emocionante, porque são duas equipas que gostam de jogar futebol ofensivo, futebol de ataque, e acho que vai ser um jogo com bastantes transições ofensivas. Vai ser ataque-ataque e talvez o Bournemouth consiga sacar aqui alguns pontos ao Tottenham, depois da excelente exibição contra o outro jogo que se calhar vocês não falaram, que eu acho que vai ser um jogo complicado. Vai ser o Liverpool contra o West Brom. O West Brom é uma equipa muito chata mesmo, principalmente para equipas que dominam o jogo e têm a posse de bola de equipas de posse de bola e com transições ofensivas. O Hull é uma equipa que tenta diminuir muito o ritmo do jogo e se a bola não entrar na primeira parte é muito difícil para as equipas depois irem buscar um resultado positivo contra o West Brom. Agora, no grande jogo da jornada, além do nosso, o Chelsea Manchester United, acredito que o Chelsea terá um pouco de vantagem. As mudanças que o Conte tem feito agora a nível tático têm resultado. A equipa está a criar mais oportunidades e o Hazard tem tido mais espaço para criar, coisa que não estava a acontecer no sistema antigo. O Manchester United acho que vai ser um pouco um jogo semelhante, como vocês estavam a dizer, como foi com o Liverpool, um jogo muito chato em que o United vai andar ali de um lado para o outro, como tem andado, tentar não perder pontos, ou pelo menos não perder muitos, mas acho que o Chelsea em princípio irá levar a melhor sobre o regresso de Mourinho. Em relação ao Manchester City e Southampton, o Southampton está a melhorar, desde a chegada do Charlie Austin tem conseguido meter a bola lá dentro, que era se calhar o que faltava na equipa deles. Estavam a conseguir jogar bom futebol, jogaram bem contra nós, só que não estavam a conseguir... Estavam a criar oportunidades de golo, mas não estavam a conseguir meter a bola lá dentro, e agora que o Austin veio mudar isso, o Redmond sozinho lá na frente não estava a conseguir criar o impacto que o Austin tem, e também prevejo que, principalmente se nós ganharmos, e depois deste resultado muito negativo para o City na Champions, acho que o City pode tremer-se com a nossa vitória, e pode ser que também perca pontos e podemos estar isolados, espero que estejamos isolados no final desta jornada. Essa era uma pergunta que eu tinha para fazer. Vocês acreditam? Ok, é certo que vamos ter aqui um jogo em que vamos obrigatoriamente ganhar pontos pelo menos de uma destas equipas, no Chelsea e Manchester United. Os dois não podem fazer 3 pontos, portanto, de algum destes dois a gente vai ganhar distância. Eu preferencialmente preferia o empate para ganharmos distância dos dois. Acreditam que para além deste jogo vamos conseguir ainda ganhar mais distância? Eu se calhar é assim, relativamente ao Manchester City acho que eles vão acabar por ganhar o jogo, com maior ou menor dificuldade vão acabar por ganhar o jogo, mas acham que vai ser que esta jornada ainda vamos conseguir aumentar a vantagem para o Tottenham e para o Liverpool? Eu acho que sim, eu acho que principalmente, eu acho que o Liverpool não vai conseguir ganhar. O Liverpool acho que vai ter muitas dificuldades com o West Brom, e o West Brom é uma equipa que consegue tirar pontos muitas vezes a equipas como o Liverpool, a nós e ao Tottenham. Consegue tirar, é uma equipa que é muito difícil de quebrar defensivamente, se não conseguimos marcar no início é muito difícil mesmo quebrá-los defensivamente, porque eles não vêm atrás de nós, para eles o empate chega. Mas acho que principalmente vamos tentar, acho que vamos conseguir, o Tottenham e o Liverpool nesta jornada não vão conseguir ganhar. E também acredito na vitória do Chelsea, Manchester City também com mais ou menos dificuldade, como tu disseste, talvez em princípio irá ganhar ao Southampton.
André Taborda, concordas com o mestre? Acho que principalmente conseguir ganhar vantagem sobre o Tottenham. O City, talvez o City, depois desta goleada, se calhar vem picado ainda e consegue ganhar. Eu preferia que empatassem os dois, ou então, preferencialmente, empate do City e derrota do Tottenham. Acho que o Tottenham pode perder e isso ajuda-nos a subir na classificação e eles ficarem mesmo mais para trás. O City, eu acho que o City acaba por ganhar. Quanto ao Liverpool, concordo naquilo que o mestre disse. Vai ser, talvez também seja um jogo para empate. West Brom também é uma equipa difícil e joga para empate, por isso talvez um 0-0 ou um igual possa acontecer, o que para nós é benéfico, desde que o Arsenal ganhe. Acho que o mais importante é nós ganharmos porque já aconteceu nós acharmos que eram jogos relativamente fáceis e as equipas adversárias até ajudarem e depois nós não concretizarmos. Não, mas como a equipa está agora, penso que vamos subir na classificação e o Tottenham vai ficar para trás. Sem dúvida, isso primeiro tu temos que ganhar o nosso jogo. É a primeira coisa a fazer, a ganhar o nosso jogo, porque sabemos já à partida que vamos ganhar pontos, pelo menos no jogo Chelsea e Man United. Mas acho que sim, acho que esta jornada a par com o City vamos conseguir ganhar vantagem sobre outras equipas. Epá, eu estou aqui farto de ver os golos do Aboubakar, eu acho que nunca ouvi marcar tanto golo. Não sei se vocês têm mais algum assunto para falar, se querem discutir alguma coisa. Sei que o André Taborda, sei que tinhas feito uma questão da última vez, deixa-me ver se eu a tenho aqui. Sim, eu recordo-me, mas depois do jogo de hoje acho que eles merecem todos os aumentos. Não, tinha questionado o que é que achavam sobre as notícias que apontavam para o aumento de 250 mil libras por semana de Alexis e Ozil para renovar. Diz isto, por favor. Eu estava a dizer que já tinha encontrado aqui a tua pergunta. É assim, minha opinião, pois o mestre, a certeza dará a dele, poderá concordar ou discordar. Eu acho que desde que o clube tenha capacidade para o pagar, eu acredito que o Arsenal tem capacidade para o pagar. Até porque eu vejo o Arsenal é o clube com as maiores receitas de bilheteira do mundo, é dos clubes com maiores reservas de dinheiro do mundo, portanto, se os outros clubes têm capacidade para o pagar, o Arsenal também tem capacidade para o pagar. E eu defendo, se não colocando em causa a estrutura financeira. Exatamente, a estrutura financeira do clube, para que não tenhamos exemplos como Portsmouth, como Leeds, que depois acabam por cair. Mas não colocando em causa a estabilidade financeira do clube, se o Arsenal tem capacidade para o pagar, não vejo nenhum inconveniente nisso. Toda a gente sabe que Ozil e Alexis são as estrelas da equipa. Todos os companheiros de equipa sabem que eles são as estrelas da equipa. Temos estrelas em crescendo, como Bellerin, como Iwobi, que serão estrelas no futuro do Arsenal e que a gente os consiga manter, mas ainda não são as estrelas. As estrelas são Alexis Sanchez e Mesut Ozil. Eles são estrelas, têm que ser pagos como tal. Se o Arsenal tem capacidade como isso e se isso é fundamental para os segurar, não vejo nenhum problema nisso. André Mestre. Sim, se o problema for de salário para eles ficarem, acho que o Arsenal deve puxar um bocado a corda, desde que não comprometa a harmonia do plantel, mas como tu disseste, acho que todos os jogadores do Arsenal, que não sejam o Ozil e o Alexis, têm noção que eles são as estrelas e são os jogadores mais importantes e são os jogadores que nos transportam para outro nível de jogo e nível qualitativo e até a nível de mídia, são os jogadores que nos transportam para outro nível. Mas sim, como tu disseste, se o problema for pagar, acho que temos dinheiro para pagar e acho que esse não será o problema financeiro. Acho que se eles pedirem mais um bocado, que os dêem. Não tem qualquer problema com isso e o Arsenal também, em princípio, não terá qualquer problema, desde que não comprometa a harmonia do plantel e os outros jogadores estiverem
tranquilos em relação a esse facto, que acredito que estejam minimamente tranquilos. Aquilo que eu li na Sky Sports tinha sido que Ozil estaria disposto e estava bastante contente no clube. Alexis não estaria tão contente com Wenger, mas que também poderia acabar por renovar. Mas uma das questões que se fazia lá era como tantos Juventus, que já tinham dito que gostariam de comprar a Alexis, se uma contratação milionária de 50 ou 60 milhões por Alexis se compensava a venda do que assegurar o jogador. Eu, na minha perspectiva, e depois dos últimos jogos, acho que temos que segurar tanto um como o outro. Acho que são baluartes agora na equipa, embora o Ozil por vezes possa ser inconstante. E se houvesse um Bayern de Munique a pagar a preço duro, não sei se seria depois bom para o Arsenal, porque às vezes basta sair um jogador com um peso como ele tem e destruir a química que a equipa tem no momento e fazer com que os maus resultados comecem a aparecer. Eu digo, eu neste momento, fosse Bayern, fosse quem fosse, oferecesse tanto pelo Ozil como pelo Alexis 60, 70 milhões, a minha opinião era clara, recusava na hora. Primeiro porque são jogadores influentes do plantel. Segundo porque o Arsenal consegue fazer receitas superiores a isso e não depende dessas receitas para sobreviver. E depois porque quando temos jogadores como Pogba a serem vendidos ao preço que são, se o Pogba é vendido ao preço que é para o United, ou recomprado neste caso, porque o Pogba foi recomprado pelo United, eu acho que jogadores como Ozil, como Alexis, como Ronaldo, como Messi, como Neymar e mesmo como Bale, então não têm preço comparados com os balúrdios que pagaram com o Pogba. Portanto, 50, 60, 70 milhões para mim é muito pouco. Acho que é pouco para o valor que eles têm na equipa e para o valor que têm como jogador. Depois, acho que mesmo que o Arsenal aceitasse vender, teria que na mesma hora contratar jogador com qualidades muito idênticas ao que saísse. Não poderíamos abdicar de um jogador como Ozil ou como Alexis no plantel. Mestre. Desculpa. Diz. Não diz, trabalho. Estava a dizer, para mim a única coisa que, se isso acontecesse, se a venda acontecesse por esses valores, acho que o maior problema nem seria depois também encontrar um jogador equivalente, mas seria o Wenger fazer essa contratação logo. Acho que iríamos estar à espera, ele ia apostar no plantel, quem tivesse no plantel para satisfazer a necessidade da equipa, e só posteriormente, depois de estudar o mercado ou andar à procura não sei de quem, é que ele depois no fim da jornada ou no fim da época queria avançar com uma contratação que na minha opinião nem seria nem perto nem de longe Alexis nem Ozil, seria alguém inferior. Parecido, não é? Porque, parecido, mas nunca seria uma estrela como eles os dois são. É a minha opinião. André Mestre. Sim, eu nunca venderia o Alexis, tanto o Alexis como o Ozil neste momento. Principalmente o Ozil, eu acho que o Ozil é um dos favoritos dos adeptos, se não for o mais favorito. E principalmente porque o Ozil tem tido uma grande evolução em termos de entrega ao jogo. Se virmos hoje, quando o Ayobi entrou, há um lance de contra-ataque do Ludogorets pela ala do Gibbs e o Ozil vem a fazer um sprint. O Ayobi tinha acabado de entrar e o Ozil vem fazer um sprint para fechar o flanco e ajudar o Gibbs a fechar. E o Ozil algum dia, quando veio para cá, fazia alguma coisa parecida com isso? Não. Nunca fazia isso. E mesmo a atitude dele, quando saiu contra o Swansea, a dizer aos jogadores para lutarem, está com um espírito completamente diferente e é um dos jogadores que eu acredito que está a 100% final e já é uma grande diferença quando olhamos para, até há pouco tempo, relembrar aquele momento em que o Mertesacker deu uma descasca no Ozil, quando levámos porrada do Manchester United, 6-3, em que o Ozil levou uma grande descasca do Mertesacker e acho que o Ozil que existia nessa altura já não é o Ozil de agora. Talvez não queria, como no Real Madrid,
não tenha as 20 e tal assistências, quase que as tem, mas talvez não tenha isso, mas acho que é um jogador muito mais completo e que continua a criar as oportunidades. Como vimos, até esta época tem conseguido marcar até bastantes golos, que não estava a conseguir na época passada. E para mim é um jogador que não só peso de ouro, mas muito ouro mesmo, é que o Ozil para mim saía do Arsenal e não tem qualquer sentido. E acho que com uma proposta de renovação, acho que o Ozil não vai pensar duas vezes em renovar, a menos que esta época seja um fracasso total, que eu não estou confiante que não será. No campo do Alexis, acredito que talvez para o Alexis fosse mais fácil a mudança de clube. Talvez um jogador que não está cá há tanto tempo, apesar de também ser um dos favoritos dos adeptos. Eu não gostava que ele saísse, mas acredito que uma proposta, se aparecer uma proposta por 60, 70 milhões, acredito que o Arsenal não o vai vender e que se lhe oferecer esses valores que o André Taborda estava a falar, acredito que irá renovar e que para a próxima época os dois estarão cá novamente. Uhum. A maior dificuldade acho que passará na parte da renovação. Estou a ver agora aqui a falar do Alexis, mas que golaço que ele marca o primeiro golo. Sim. Minha nossa, que grande golo. Acho que é o gol da jornada para mim. É, sem dúvida. Eu ainda não vi muitos outros golos, eu tenho estado a ver aqui de repente na Sport TV, tenho estado aqui a passar, mas é um grande golo que o do Alexis marca. Mas voltando ao Alexis, ao que estávamos a falar, eu acho que a maior dificuldade relativamente ao Alexis será a cláusula de rescisão que ele pede. Não sei se o Arsenal vai entrar muito aí por cláusulas de rescisão. Não é comum o Arsenal meter cláusulas de rescisão e não sei se será bom a gente meter uma cláusula de rescisão no contrato do Alexis. O Alexis é como o mestre estava a dizer, é daqueles jogadores que saindo terá mais facilidade em sair do que o Ozil, porque o Alexis é um jogador mais individual, não necessita tanto de uma química com a equipa. Porque ele consegue muito transportar o jogo sozinho. O Ozil já necessita de conhecer mais a equipa para combinar mais com a equipa, que trabalha mais com a equipa. E o Alexis teria mais facilidade em sair e adaptar-se a uma nova equipa do que o Ozil. Mas acredito que ambos os jogadores vão ficar. Uma questão que eu tenho para os dois, antes de terminarmos, relativamente a Bellerin, e sairá em breve no blog, provavelmente amanhã. Notícia. Vocês acreditam que o Bellerin vai ficar no Arsenal? Ele tem mais 3 anos de contrato com o Arsenal, mas vocês acreditam que ele vai ficar? Tem-se falado muito do interesse do Manchester City, do Barcelona. André Mestre, qual é a tua opinião? Eu acho que se o Bellerin sair para algum lado, claramente que será o regresso a casa, será o regresso a Barcelona. Acho que não haveria para o City, não acredito mesmo nada que o Bellerin, até porque vindo da escola do Arsenal, não acredito que fosse, apesar de o Guardiola ser o treinador do City, não acredito que o Bellerin trocasse o Arsenal pelo City. Agora, se o Barcelona vier com uma grande proposta, eu não o vendia, mas se eles oferecerem 80 milhões, nunca vão oferecer 80 milhões por um lateral direito, mas se oferecerem 80 milhões, dizemos que não. É complicado. Mas eu acredito que ele irá ficar e se calhar só quando for um jogador mais maduro, talvez daqui a 5, 6 anos, talvez vá para outros ares, mas eu acredito que ele ainda fica pelo menos os 3 anos do contrato, ele em princípio irá cumprir. André Taborda, a tua opinião sobre o assunto de Bellerin? Embora tenha sido falado que Pep está de olho no Bellerin e que eles têm dinheiro para o contratar, mas espero que o Arsenal não ceda às pressões de antigamente de vender os melhores jogadores ao City, que isso também é só mal para eles, porque todos os jogadores foram para lá, nenhum deles está como estava no Arsenal. Verdade. Embora ele tenha mais 3 anos de contrato, estava aqui a ler que Cazorla está a tentar com que o Arsenal consiga renovar com ele, o que eu acho que era excelente, porque é difícil encontrar defesas com aquela rapidez como ele tem. O artigo que vai sair é mesmo sobre as declarações do Cazorla. Embora o Cazorla também esteja para renovar e disse que esperava mais para o fim da época. Acho que, como o mestre disse, se ele ficar até o final dos 3 anos, em princípio vai para o Barça.
Ele tem lá lugar, ele tem lugar em qualquer equipa do mundo neste momento. Para mim, só aquela velocidade dele é algo estonteante e espero que ele, se sair, e quando sair, só saia para outra equipa de outro campeonato, que não saia para nenhum United, nenhum Chelsea, nenhum City, porque Não me acredito nisso. não, ele também vem das escolas e acho que ele já viu o que aconteceu a Van Persie, a Nasri, a Clichés e embora acho que o Sagna acho que tem jogado, não sei, mas o Sagna também foi Sim. custo zero, também não foi Sim, uma o Sagna já é outro caso, já não é a mesma coisa, já exato, não foi exato. venda forçada nem nada, mas por exemplo, se olharmos para o caso de Adebayor, Isso é um bandido, esse Adebayor é um bandido. onde é que ele, se olhares para Nasri, tem estado uns furos bem abaixo do que era e está agora no Sevilha, está a jogar bem, mas está no Sevilha. Clichy também, Sagna, embora o Sagna assim, um jogador diferente, e Van Persie foi para o United e agora está no Fenerbahçe a dizer que quando voltar a jogar contra o United vai ser um regresso a casa. Gastei lá 3 anos. Sim, vai sentir em casa. Eu espero que. Eu gostaria de ficar com ele mais tempo do que os 3 que ele resta de contrato, mas se ele se mantiver connosco os 3 anos que tem de contrato, já me dou por muito satisfeito e que o Arsenal, se vir que não consegue renovar com ele, que o venda por uns 40, 50 milhões ao Barcelona, que vale bem o dinheiro e que o Wenger, talvez já não seja o Wenger nessa altura, vai buscar outro jogador equivalente. Muito bem. Vamos terminar este podcast que já vai bastante longo. Hoje tivemos a versão em vídeo no YouTube. Regressaremos agora, provavelmente domingo, mas depois será confirmado no nosso Facebook. Basta passar por lá, aí terão a data do próximo podcast. Despeço-me do André Mestre, do André Taborda, agradeço a vossa presença e regressamos então provavelmente domingo para o rescaldo do Arsenal com o Middlesbrough. Esperemos mais uma vitória do Arsenal e até lá, up the Arsenal.